Olá, amados! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje vamos dar sequência à nossa série Sabedoria de Salomão, onde a gente está estudando junto sobre o livro de Provérbios e as sabedorias que Salomão nos traz através desse livro e de alguns outros que ele fez parte. E junto com isso nós estamos caminhando numa jornada que, se você não assistiu os últimos vídeos dessa mesma série, eu te peço, vá lá, clica lá e bota em assistir mais tarde, para que você consiga assistir na sequência, é muito importante para que você entenda bem. Bacana? Antes da gente seguir, a gente entrar de fato na palavra, não esquece, já clica aqui no sininho, se inscreve no canal para que você receba novos avisos toda vez que nós tivermos novos vídeos. Não esquece, curte, compartilha, comenta aí alguma coisa que você acha relevante, isso é sempre importante para o YouTube entender. Mas eu sei que você já está cansado de ouvir isso, então vamos para a palavra de Deus, que é o mais importante aqui. Amém? Vamos hoje dar sequência, como eu falei, à série Sabedoria de Salomão, e vamos entrar num tema novo que eu intitulei como o acelerador da sabedoria. Você vai já entender o que isso é na prática, e para isso vamos na Bíblia para entendermos melhor. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 15, versículo 22. Assim diz a palavra de Deus. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Então, qual que é, na prática, o grande acelerador de toda a sabedoria? Muitas vezes você tem muito conhecimento, você já se tornou ou está se tornando uma pessoa sábia, mas ainda falta esse grande acelerador para você, talvez, que é ter bons conselheiros, ter boas companhias, ter boas parcerias, ter bons relacionamentos, ter relacionamentos saudáveis. Esse é o grande acelerador da sabedoria, segundo Salomão. Existem diversos provérbios, a gente vai falar sobre alguns deles aqui hoje, que se referem à importância de nós termos bons conselheiros, principalmente para algumas áreas específicas da nossa vida. Mas o mais importante aqui hoje é nos atentarmos a por que isso é importante e por que isso acelera a minha sabedoria. Porque muitas vezes você tem muito conhecimento, você sabe em uma área específica, mas por falta de bons conselhos, talvez você tome decisões erradas. Eu falo por mim, eu mesmo já tive uma experiência de quebrar em um negócio por não ter escutado um conselho de uma pessoa muito sábia ao meu redor, que me deu um conselho e na hora eu não ouvi. Então isso acontece com muitos de nós. Não apenas com negócios, não apenas na vida profissional, mas muitas vezes, às vezes, um casamento. Talvez você tenha entrado ou deixado de entrar por falta de escutar bons conselhos. Vitor, mas então isso quer dizer que eu tenho que escutar conselhos de todo mundo? Não, vamos diferenciar algumas coisas importantes. Existem conselhos, existem advertências, que são sinais ou alertas, e existem apenas opiniões. Então, opinião, tudo bem, qualquer pessoa próxima pode dar a sua opinião para você, não quer dizer que você vai ouvir ou não. Conselho é diferente. Conselho é uma dica, uma direção que uma pessoa te dá e você aceita recebê-la ou não. E eu costumo brincar que conselho é muito difícil você escutar conselho. Por exemplo, eu me sinto muito mal às vezes quando eu converso. Por exemplo, eu gosto muito de academia, de praticar esportes e tudo mais. E eu me sinto muito mal às vezes quando eu recebo conselhos de pessoas que não praticam aquilo. Tipo, a pessoa fala, não, você tem que se alimentar melhor, mas eu vejo que ela se alimenta super mal. Não, você tem que malhar 5 vezes na semana, mas ela mesmo malha uma. Não, mas você tem que, sei lá, jogar bola 3 vezes na semana, mas ela não joga. Então, assim, quando você recebe conselhos, eu não sei você, tá? Eu já pensei muito que o que importa é muito mais a teoria do que a prática. Hoje eu já estou num campo que, se a pessoa me der um conselho onde, na prática, ela nunca praticou ou não pratica, dificilmente eu vou conseguir entender, absorver, muito menos praticar aquele conselho. Então, conselho eu costumo levar para minha vida, principalmente através aqui da sabedoria de Salomão, que conselho só faz sentido escutar de alguém que vivenciou aquele conselho que ela está te dando. Então, por exemplo, uma pessoa muito sábia em negócios, vamos supor, ela te dá um conselho de negócio, você tem que ouvir. Agora, nem sempre uma pessoa sábia de negócio vai saber te dar um conselho sobre a área física, de saúde, por exemplo, que talvez ela seja negligente com aquela área. E tá tudo bem, ela faz as escolhas dela. O ponto é, um conselho de verdade, para que você tenha um bom conselheiro, você precisa filtrar muito bem a prática que aquela pessoa tem naquele conselho que ela está te dando. Por isso que é importante diferenciar conselho de opinião. E a advertência é bem diferente disso. A advertência nada mais é do que um alerta. É quando uma pessoa ao seu redor, por ter uma estima com você, ela te alerta para que você não entre por algum caminho que provavelmente vai ser danoso para ti. Então, isso também é muito importante, você ter pessoas ao teu lado que sejam capazes de te alertar caso você esteja prestes a dar algum passo que vai te causar algum prejuízo ali, seja financeiro, seja de saúde, seja um prejuízo de tempo, enfim. Então,
isso é muito importante, diferenciar o que é um conselho, o que é uma advertência e o que é uma opinião apenas. Opinião qualquer um vai dar a sua. Se você vai ouvir ou não é outra história. Conselho normalmente vem de pessoas que, primeiro, você considera essas pessoas importantes e bons conselheiros na tua vida, e segundo, que normalmente já tenham tido alguma prática, uma experiência de fato naquilo que elas estão te aconselhando. Isso é muito importante. E agora vamos continuar na palavra de Deus para a gente entender um pouco mais sobre a importância desse acelerador. Vamos agora em Provérbios, capítulo 13, versículo 18. Assim diz a palavra de Deus. Aquele que recusar a orientação sofrerá Eita, desculpa, travou aqui, trava a língua. Pobreza e vergonha. Então, na verdade, assim, uma das consequências que Salomão nos traz, que acontece quando nós negligenciamos bons conselhos, é pobreza e vergonha. Acabei de usar o meu exemplo. Acabei de falar que eu quebrei um negócio porque eu não ouvi um bom conselho. Então, nesse momento, quando eu quebrei, logicamente eu atraí para minha vida pobreza. Por quê? Porque eu quebrei. Então, na prática, isso é muito importante. A gente precisa se atentar que se nós não escutarmos bons conselhos ou não tivermos bons conselheiros, provavelmente a gente vai atrair para a nossa vida pobreza e vergonha. Legal? Outra passagem diz o seguinte, ó, Provérbios 20, 18 agora. Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos. E quem sai à guerra precisa de orientação. Então, às vezes, nós achamos que nós somos capazes de muita coisa na força do nosso braço. E por isso, inclusive, a gente negligencia de entregar isso nas mãos de Deus. Nós temos sempre que entregar todos os nossos planos na mão de Deus. Mas Deus também nos orienta que nós precisamos ter bons conselheiros. Então, no momento que você fizer planos, seja um plano profissional, seja um plano familiar, seja um plano financeiro, esse plano precisa ser filtrado por pessoas que têm experiência naquela área, por pessoas que estão próximas de você e que são bons conselheiros na tua vida. Ah, Vitor, mas eu não tenho bons conselheiros na minha vida, e o que eu faço? Calma que a gente já vai chegar lá. Eu também já tive esse momento, mas é importante que você saiba buscar bons conselheiros para a tua vida, e eu vou te dar algumas dicas práticas já sobre como fazer isso. Aí, seguindo na palavra de Deus, a gente encontra lá, por exemplo, em Provérbios 11, 14, a seguinte passagem, ó. Sem diretrizes, a nação cai. O que a salva é ter muitos conselheiros. Ou seja, aqui Salomão está falando, né, Deus está falando através de Salomão, que uma nação, se não tiver bons conselheiros, cai. Ou seja, se uma nação cai, imagina você, que é apenas uma pessoa, que é apenas um homem ou uma mulher. Então, assim, se nós não tivermos bons conselhos, com certeza nós vamos cair. Em algum momento a gente vai tomar a decisão errada. Porque, na prática, sem bons conselheiros, a vida se torna cada vez mais difícil. Ah, Vitor, mas então quer dizer que se eu viver com os meus planos e eu tiver os conselhos de Deus, eu não vou ser bem sucedido nas coisas que eu fizer? Não é isso que eu estou falando. Você pode sim ser bem sucedido. O fator conselho ou conselheiros que eu estou trazendo aqui nesse vídeo é muito mais num caráter de acelerador. Por isso que o título desse vídeo é Acelerador da Sabedoria. Você pode ser uma pessoa sábia que alcança um objetivo em 10 anos, ou você pode usar isso que a gente está aprendendo aqui hoje através de Salomão, através da palavra de Deus, e usar os conselhos e os conselheiros ao teu favor. E de repente encurtar esse objetivo que seria em 10 anos para 2 anos, para 1 ano, talvez para menos de 1 ano, enfim. Então, na prática, o bom conselho ele tem o papel de encurtar o teu caminho. Por exemplo, uma pessoa te deu um conselho que faria você prosperar num negócio, como no meu caso. Eu recebi um conselho, acabei de falar um exemplo prático, não ouvi e quebrei. Isso quer dizer que eu não vou ser bem sucedido? Claro que não, só quer dizer que talvez eu leve mais tempo, porque se eu quebrei, eu tive que me recuperar. Então, isso acontece em todas as áreas da nossa vida. Não só na área profissional. A área profissional talvez seja mais fácil de ver isso na prática, mas isso acontece em todas as áreas, num casamento, numa vida familiar, na criação dos filhos, na tua relação com teus pais, enfim, isso influencia em tudo. E seguindo novamente na palavra de Deus, agora em Eclesiastes, vamos sair um pouquinho de Provérbios, a palavra de Deus diz assim: é melhor ter a companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. No versículo 10 agora, se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Então, a importância de ter boas companhias, boas parcerias, bons conselheiros, ela vai muito além de você ter um conselho, uma dica prática para algo na tua vida, mas ela também vai para o ponto de, às vezes, você caiu em alguma área e você precisa ter alguém ali do teu lado. Você precisa ter um bom parceiro, uma boa parceira.
Normalmente é onde entra, por exemplo, um esposo, uma esposa, um pai, uma mãe, um filho, um melhor amigo, coisas desse tipo, um irmão. Então, nesses momentos, você precisa ter bons parceiros. Ah, Vitor, mas e se eu não tiver uma família grande? Não tem a ver com ter uma família grande. Muitas pessoas têm diversos irmãos. Eu conheço pessoas que têm 10 irmãos, mas desses 10 ela não tem proximidade, ela não tem afinidade com nenhum dos 10. Em compensação, eu conheço pessoas que não têm nenhum irmão, ou tem um ou outro, e ela tem muita afinidade com outras pessoas que não são os irmãos dela. Isso acontece muito. Então aqui não tem a ver com parentesco, não tem a ver com parentela, com ter o mesmo sangue apenas. Eu estou falando sobre você ter pessoas que você confia e que são bons conselheiros na tua vida. Independente da área, tá? Não apenas para a área profissional ou financeira. Muitas vezes a gente traz esse conceito de parceria, de conselheiros, apenas para um conceito profissional, às vezes empresarial. Tipo, eu preciso ter bons conselheiros, eu preciso ter uma rede de networking. Isso é bom também, isso faz parte, principalmente se você é empresário, se você é empreendedor, enfim. O grande ponto aqui não é isso. Aqui nós estamos falando sobre viver uma vida entregue nas mãos de Deus e não cair em armadilhas que o diabo vai colocar no teu caminho o tempo todo. Para isso você precisa ter bons conselheiros. Você precisa ter um pai, uma mãe que te avisa no momento que você vai, por exemplo, você está prestes a cometer um erro no teu namoro. Você precisa ter um irmão ou precisa ter um amigo próximo que te avisa, que te alerta, que te direciona, que te aconselha no momento que você está prestes a tomar uma decisão errada na tua família, por exemplo. Enfim, então isso também vale para as áreas principalmente familiares, tua área espiritual, tua área profissional, tua área financeira, todas as áreas da tua vida. É importantíssimo que você tenha bons conselheiros para que você acelere a sabedoria na prática na tua vida. Amém? Agora, vamos entender dicas práticas. Vamos lá, Vitor, vamos ser práticos. Eu não tenho nenhum conselheiro na minha vida, eu preciso escolher, na verdade, escolher não, né? Eu preciso selecionar bons conselheiros. Como é que eu faço, Vitor? Vamos para algumas dicas práticas. Vamos lá. Primeira dica prática, desonestidade. Você precisa filtrar se essa pessoa que está ao teu lado, se essa pessoa que você está prestes a escolher, isso seja para um casamento, isso seja para uma amizade, seja para uma sociedade principalmente, enfim, independente da parceria. Primeiro ponto, honestidade. Lá em Provérbios 25:19, a palavra de Deus diz o seguinte: como dente estragado ou pé deslocado é a confiança no hipócrita na hora da dificuldade. Então, você confiar em pessoas que são hipócritas, desonestas, é o pior erro que você pode cometer, porque no momento de dificuldade ela vai te dar um mau conselho e isso vai te levar ladeira abaixo. Ponto número 2, papel e caneta na mão, vamos ser práticos. Pavio curto, Provérbios 22:24 diz: não se associe com quem vive de mau humor e nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Você ter uma pessoa ao teu lado que ela o tempo todo tá irada, o tempo todo qualquer coisa tira ela do sério, qualquer coisa deixa ela meio chateada, meio emburrada. Cara, isso é a pior coisa. As pessoas podem mudar, óbvio que podem. Então, talvez, se você, por exemplo, já tá perto de uma pessoa que é assim, o teu papel é fazer com que ela mude. Ela pode mudar, você tem que ajudá-la. Mas, se você está prestes a escolher, por exemplo, um sócio, você percebeu que esse cara, antes de assinar um contrato social, antes de virar teu sócio, ele se ira muito facilmente, tá aí um alerta que Deus está te dando para que você escolha melhor. Insensatez. Provérbios 14:7. Mantenha-se longe do tolo. Em algumas versões diz insensato, pois você não achará conhecimento no que ele falar. Ou seja, ficar próximo de uma pessoa insensata, uma pessoa tola, isso não vai te levar a nada, isso só vai, pelo contrário, fazer com que você perca tempo de vida, independente da área que você tiver. Isso é muito importante. Próximo passo, bajuladores. Provérbios 29:5. Quem adula ou bajula seu próximo está armando uma rede para os pés dele. Ou seja, na prática, uma pessoa que está ao teu lado, que está próximo de você e está sendo apenas um bajulador na tua vida, essa pessoa está cavando a própria cova e cavando a tua cova junto com ela. Então, se você está dando influência na tua vida para pessoas que são apenas bajuladores teus, entenda, você está cavando a sua própria cova junto com essa pessoa. Fofocas, toma cuidado com isso, Provérbios capítulo 20, versículo 5. Os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. Ou seja, na prática, o que a gente está falando aqui? Que o propósito do que está por trás do teu coração é o que faz você se mover. Então, se você coloca muita coisa em pessoas que falam muito, a língua dela vai fazer com que ela perca a sabedoria. Afinal, a gente aprendeu no último vídeo que muitas vezes um dos sinais da sabedoria é você se calar no tempo certo. Então, a pessoa que fala muito, que é muito fofoqueira, ela está perdendo o tempo dela, ela está fazendo você perder o seu, e ela provavelmente vai fazer você ir por caminhos que não sejam interessantes e não vai te dar bons conselhos. Quem vive contando casos não... 20:19 também fala sobre isso,
Quem vive contando casos não guarda segredo, por isso evite quem fala demais. Dica bíblica para tua vida. Oitavo ponto, menospreza limite. Cuidado com pessoas que menosprezam o limite. Provérbios 28:7 diz o seguinte: quem obedece à lei é filho sábio, mas o companheiro dos glutões envergonha o pai. Então, se você tem um amigo, uma amiga, uma pessoa próxima a ti que não respeita muito os limites, tanto da lei, quanto limites às vezes impostos, sei lá, pelos pais, impostos por uma regra, sei lá, não sei, do condomínio, ou uma regra da empresa, e a pessoa não respeita muito essas leis, essa pessoa, por não respeitar as leis, ela facilmente vai te dar uma volta. Desculpa te contar isso, mas você precisa se atentar a isso. Isso são reflexões bíblicas que você precisa levar para a tua vida, para que você, primeiro, escolha bons conselheiros. Se você já tem alguns conselheiros na tua vida ou pessoas que você considera influentes na tua vida, que tem alguma dessas características, tenta ajudá-las nesse sentido para que elas mudem. E busque cada vez mais pessoas que não tenham nenhuma dessas características, para que você realmente tenha bons conselheiros em todas as áreas da tua vida. Amém? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Eu prometo a vocês que eu vou tentar fazer os nossos vídeos de uma maneira cada vez mais rápida e prática, para que vocês não fiquem entediados aí com um vídeo às vezes de 20, 30 minutos, tá? Mas esse é um compromisso que eu tô criando com vocês a partir de agora, e eu quero ser cada vez mais prático nesses vídeos, para que Deus te toque, para que você entenda, de um ponto de vista prático, como viver uma vida com Deus segundo a palavra dele. Amém? Vamos orar para a gente finalizar. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra de instrução. Muito obrigado, Pai, por esse acelerador da sabedoria, que é ter bons conselheiros. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos molde, Pai, para termos cada vez mais pessoas próximas, de confiança, dos céus ao nosso redor, nos dando bons conselhos e nos permitindo viver uma vida genuína no Teu caminho, Pai. Em nome de Jesus, nós te clamamos, te adoramos e te louvamos, Senhor. Amém. Amém, amados? Até semana que vem.